Glória a Deus. Obrigada, grupo de louvor. Alberto, pode ficar aí um pouquinho? Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Como vocês estão? Amém. Graças a Deus. Vão ficar melhor, viu? Amém. No final do culto vai estar melhor. Amém? Em 2018, abril de 2018, eu ministrei no culto de mulheres uma palavra em que o Senhor trouxe ao meu coração. Foi algumas ferramentas, né, que a gente pode se utilizar delas para que venhamos a ter êxito em algumas áreas, eu posso dizer em todas as áreas das nossas vidas. E quando eu estava pensando, buscando no Senhor aquilo que eu deveria trazer nessa noite aqui para a igreja, me veio à memória essa palavra que eu trouxe em 2018. As mulheres que estavam nesse culto talvez venham a lembrar. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela, por mais que você fale o mesmo versículo, como as pessoas que vão estar ouvindo não são as mesmas, e como a unção do Espírito, ela vem para alcançar a necessidade daqueles que estão ouvindo. Então, mesmo que eu viesse a falar os mesmos versículos, eu sei que não será o culto da mesma forma, não será o mesmo culto. Amém? Então eu também não costumo muito, na verdade quem me conhece, que me vê sempre ministrando, eu não sou de usar muito as ferramentas, né, de slides e tudo mais. Mas como é algo que eu quero que fique marcado na sua vida, que você não venha a esquecer, se for necessário você até anota no seu celular, porque foram ferramentas que o Senhor nos instruiu na sua palavra, e que com elas, se a gente ficar com elas bem fixadas no nosso coração, isso vai nos ajudar na nossa caminhada aqui na terra, naquilo que Ele tem para a nossa vida. Então eu pedi para a Thalita, ela me assessora em um bocado de coisa. Hoje ela disse, quando eu for me embora, vocês vão sentir minha falta, né? Porque a gente aperreia ela e muito. Inclusive nesses slides, né, que eu pedi para ela montar, são 3 só. Eu queria que a mídia, se pudesse, já poderia soltar. Aleluia. O tema da ministração dessa noite é o que fazer para não ficar desanimado. Se você procurar no canal Verbo Natal, tem lá uma ministração, como lidar com o desânimo. Foi uma ministração que o Senhor me deu, eu trouxe para a igreja. Mas nessa noite eu vou te mostrar na palavra o que fazer para não ficar desanimado. Quais são as instruções do Senhor para a nossa vida, para não ficarmos desanimados. E é bom que você fique atento no verbo ficar, porque o desânimo chega para todos nós. Mas a proposta de Deus para as nossas vidas não é ficarmos no desânimo. Então, o que fazer para não ficar? Você compreende isso? Ficar é um estado em que você está fixo naquela situação. Em que você está numa situação que você não tem como sair dela. Está fixo, firme, fundamentado naquilo ali. Mas Deus não nos chama para ficarmos nessa condição. O desânimo não deve ser um lugar de fundamento nas nossas vidas. E eu sei que por mais que a gente saiba que Deus ele está conosco, é verdade que o desânimo muitas vezes chega para nós. Já chegou para você? Porque se não chegou, vou tocar nas suas vestes. Porque para mim já chegou. Então o desânimo, ele chega para todos nós. E isso pode acontecer quando nós nos decepcionamos com as pessoas, com alguma situação, às vezes conosco mesmo. Quando ainda não estamos vendo as manifestações de tudo aquilo que a gente tem orado. Então nós oramos, colocamos situações diante do Senhor. E por não estar vendo ainda a manifestação daquilo ali, pode ser que o desânimo venha a chegar. Ou simplesmente quando as coisas não saem do jeito que planejamos. Então planejamos algumas coisas e por ela não sair do jeito que nós queríamos, o desânimo vem e bate na nossa porta. Ou porque nós agimos de uma forma que a gente não gostaria de ter agido e de repente agimos e chega o desânimo. Mas eu vou repetir o que está aí. Eu fiz questão, eu disse, eu quero ministrar hoje com um slide, com 3 slides, para isso ficar bem fixo na sua cabeça. Ficar no seu espírito e descer para a sua cabeça. Ficar no seu espírito e subir para a sua cabeça.
O que fazer para não ficar desanimado? O desânimo chega, mas ele não tem que ficar, amados. E o ficar, o fazer com que o desânimo não fique, depende de nós. Porque Jesus, ele já conquistou tudo aquilo que nós precisávamos para vencer todas as coisas, inclusive o desânimo. E o Senhor deixou a sua palavra para nos instruir sobre todas as coisas, inclusive sobre o desânimo. E eu peguei aqui a definição do que é desanimado. O que é alguém desanimado? A palavra já diz bem: desanimado. É como se a pessoa estivesse sem vida. A palavra desanimar vem da negação de animare. Vida, movimento, coragem, entusiasmo, vivacidade. Então uma pessoa desanimada, ela se sente sem vida, mesmo ela estando viva. Ela se sente sem coragem, mesmo Deus já tendo dado a ela coragem. Ela se sente sem entusiasmo, mesmo Deus já dando motivo suficiente para ela viver entusiasmada. Mas é uma condição em que ela se sente daquela forma. Ela se vê daquela forma. Mas essa não é a proposta de Deus para a sua vida. Quando Deus enviou o seu Filho Jesus, foi para que você viesse a ter uma vida e uma vida em abundância. Mesmo diante das aflições, mesmo diante dos desânimos que chega para nós. Eu vou perguntar novamente: quem aqui já ficou desanimado? Quem aqui já chegou o desânimo na sua vida? Então, amados, não tem como fugir dessas coisas. Em algum momento da nossa vida, o desânimo vai bater na nossa porta. Não tem como fugir disso. Mas a gente pode fugir da condição de estar, de ficar. Na palavra, Deus não nos chama para ficarmos nessa condição. Se você ficou desanimado um dia, 2, 3, 4 dias, um mês, ainda vai. Mas se está se estendendo muito, amados, Deus te trouxe aqui nesse lugar, está colocando você para ouvir essa ministração na internet, para dizer que Ele não quer isso para a sua vida. Ele quer que você saia desse culto animado. Porque você tem todos os motivos para ser uma pessoa animada. Muito maior foi a obra que Jesus fez, amados, do que as obras que o diabo fez ou tem feito na tua vida. Por mais pressão, por mais situações que surgiram, mas muito maior foi o que Jesus fez por nós. E se nada acontecesse na nossa vida, o que Jesus fez já era mais do que suficiente para termos motivos de andarmos animados. Ou de quando o desânimo chegar, não ficarmos nesse lugar. Esse lugar não te pertence. Eu vou repetir. Esse lugar não te pertence. Aleluia. Desânimo não é o seu lugar. Eu vou repetir. Desânimo não é o seu lugar. Aleluia. E hoje à noite nós vamos ver na palavra, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. O que fazermos para não ficarmos desanimados? Pode passar o outro slide. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Você pode, se não estiver dando para você ler bem aí, a mídia pode colocar na ferramenta que eles têm, maior. Mas pega a tua Bíblia, teu celular, acompanha. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu te aconselho você pegar esses 3 versículos e você meditar, ruminar esses versículos por vários dias na sua vida. Se você tem andado desanimado. A palavra de hoje, ela vai te impulsionar a entender essas verdades. Mas o meditar na palavra vai te ajudar a permanecer no lugar que Deus já conquistou para você através de Jesus. Que não é no desânimo. Aqui nós encontramos, não sei se você reparou, e é sobre isso, as ferramentas que a gente vai estudar nessa noite, meditarmos sobre ela. Aqui nós encontramos vários verbos. Mas tem 4 verbos que me chamaram muita atenção. 4 verbos. O primeiro verbo nessa versão, pode voltar lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. O primeiro verbo está aí, desembaraçando-nos de todo peso. Tem uma outra versão que diz assim, deixando. A sua Bíblia fala deixando? Então o primeiro verbo que nós encontramos, tem outros verbos anteriores, mas o primeiro verbo que nós encontramos que vai ser uma das chaves para não estarmos nesse lugar de desânimo, se chama deixar, o verbo deixar. Desembaraçando-nos, mas aí eu vou pegar o verbo deixar, amém? Deixando o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Um outro verbo que nós encontramos aí é corramos. O verbo deixar, o verbo correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Depois nós encontramos um outro verbo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Deixar, correr, olhar. E já no finalzinho diz assim, considerai, pois, atentamente. E pegamos um quarto verbo, considerar. Poderia ter um quinto, atentar. E aí você estudando em casa, o Espírito Santo vai trabalhando com a tua vida sobre esses versículos, mas vamos ficar nesses 4. Aí eu quero que coloque o terceiro slide e último. Aleluia. O que fazer para não ficar desanimado? Você vai aplicar na sua vida o decoque. As mulheres não vão esquecer nunca mais, porque quem gosta de fazer coque no cabelo? Pronto. Pois você, todo dia, você aplica o decoque na sua vida. Você mulher, você homem. Quando lembrar do coque, você mulher, você liga, eita, eu tenho que aplicar o decoque. E o homem também vai lembrar, porque a palavra é para você também. Aplica o decoque. Nesse mundo que nós estamos, todos os dias surge uma pessoa trazendo, ferramentas, instruções, e dando 5 passos para não sei o quê, 10 passos para não sei o quê. Não acontece isso? Mas eu quero te dizer que essas ferramentas que eu encontrei nesses versículos, não foram homens que eu vi na internet, mostrando nas mídias sociais, nada contra, porque eu assisto também, mas foi o próprio Espírito Santo me instruindo. E o Senhor falando comigo e dizendo, filha, quando você entender que o deixar, o correr, o olhar, o considerar, sendo aplicado na sua vida, vai te livrar do desânimo, nunca mais esse lugar vai ser estadia sua. Aí eu peguei uma outra versão de Hebreus 12, 1:3, a versão transformadora, diz assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Livremo-nos, deixemos todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. O peso nos deixa vagarosos, mas a Bíblia diz para a gente deixar isso sair, se livrar de sair, para não ficarmos vagarosos. O pecado, diz a palavra, que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós.
Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Eu gostei dessa versão, né, na nova versão transformadora, porque termina dizendo assim: desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Que modos? Porque muitas vezes nós ficamos nos perguntando: o que é que eu faço para sair dessa condição de cansaço? O que é que eu faço para sair dessa condição de desânimo? A palavra, amado, nos instrui sobre isso. Diz a palavra: olha, desse modo, se a gente fizer esse passo a passo, o decoque, se a gente deixar algumas coisas que precisam ser deixadas, se a gente correr aquilo que está proposto para as nossas vidas, se olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e se considerarmos a Ele, não ficaremos cansados nem desanimados, porque a palavra nos assegura isso. Isso me mostra que se eu estou nesse lugar, entenda, eu não estou dizendo que o desânimo não chega. Comecei a ministração dizendo sobre isso. O desânimo ele chega algumas vezes. Eu estou dizendo que se você está nesse lugar de desânimo, e está nesse lugar de cansaço, é porque está faltando aplicar um desses princípios. Porque se nós aplicarmos esses princípios, se nós aplicarmos essas ferramentas nas nossas vidas, a palavra de Deus nos garante: não ficarão cansados, não ficarão desanimados, não vão desmaiar na alma. Aleluia! Não vão desfalecer na alma, a sede das emoções. Quem faz o rema já sabe bem direitinho sobre isso. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Aí eu fui para a Bíblia Viva, né? Hebreus 12, 1-3 ainda. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Tem uma carreira para você correr. E é especial, dada por Deus e é especial. Deixemos todo o peso, todo o embaraço. Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, considerando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, considerando atentamente a Ele. E vamos meditar um pouco sobre o primeiro verbo, o primeiro princípio, a primeira ferramenta, para a gente não ficar nesse lugar de desânimo, para não ficarmos nesse lugar de cansaço. Deixar o peso, deixar o pecado, que tem nas mentes e nos assedia. E eu pensando sobre esse peso, sobre esse embaraço, sabe, pode ser coisas até boas, que tem chegado para a nossa vida. Mas se não é o que Deus nos chamou para fazer, pode estar sendo um peso. Você está aqui comigo? Esse peso, esse embaraço pode ser alguma coisa boa, alguma coisa lícita, mas que de alguma forma está te deixando vagaroso naquilo que Deus tem para você. E a palavra de Deus diz: olha, deixa. E o Espírito Santo, ele tem falado ao seu coração, ele tem sinalizado para você o que você precisa deixar. A Bíblia diz: olha, deixa o peso e o pecado que tem nas mentes nos assedia. Eu não sei, para mim tem coisas que podem estar trazendo peso que para você não traz. Porque a palavra de Deus, ela fala de forma coletiva, mas ela também fala de forma individual. Tem coisa que para você tem sido pesada, que para mim talvez não seja. Amém?
Mas a palavra de Deus diz, olha, deixa. Aquilo que tem trazido peso para a tua vida. Aquilo que tem te embaraçado. A instrução do Senhor é deixa. Aleluia. Diga assim comigo, deixa. Percebe que é algo que nós que precisamos fazer. Jesus, ele já conquistou para nós um lugar, amados, onde existe paz, onde existe alegria, onde existe vida e vida em abundância, onde existe descanso, onde existe refrigério. Tudo aquilo que nós precisamos já está disponível. Mas porque muitas vezes nós não estamos nesse lugar de forma natural, usufruindo dela. Espiritualmente nós já estamos. Quando nascemos de novo, nós já estamos assentados com Cristo. Amém? Mas muitas vezes nós sabemos essas verdades, mas nós não estamos nela. Como é que uma pessoa que está assentada com Cristo está num lugar de desânimo? Ou está num lugar ou está no outro. Ou estamos em um lugar ou estamos no outro. Espiritualmente, já estamos, mas que isso se torna uma realidade para as nossas vidas. Eu vou repetir. Desânimo não é o seu lugar. Aleluia. Lucerna, eu quero muito sair disso. Ora aqui por mim para eu sair disso. Deixa, amado, aquilo que precisa ser deixado. Deixa aquilo que está te fazendo pesado. Deixa aquilo que está te deixando vagaroso. Deixa aquilo que está te limitando. Deixa aquilo que está te tirando do propósito de Deus para a tua vida. Jesus já conquistou tudo para nós, amados. Mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Uma delas é deixar aquilo que precisa ser deixado. E você sabe o que você precisa deixar. E eu sei o que eu preciso deixar. E eu vou repetir. Nem se trata, talvez, de pecado. Mas de coisas que têm pesado, te embaraçado. E você não tem avançado naquilo que Deus tem para a sua vida. E tem te levado ao desânimo. E você ficando nesse lugar. Talvez aquilo que você precise deixar, não necessariamente sejam coisas erradas. Mas se está te atrasando naquilo que Deus te chamou, tem que ser deixado. Aleluia. Qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, precisamos deixar. Vou repetir. Qualquer coisa, diga assim comigo, qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, precisamos deixar. Para quê? Para andarmos animados e com força. Para sairmos do lugar de desânimo e de cansaço. Então tem o peso, tem o pecado. Tem várias definições de pecado. Eu coloquei só uma. Errar o alvo. O que é pecado? É errar o alvo. No original, errar o alvo. Errar ou desviar-se do caminho de retidão e de honra. É fazer ou andar no erro. É desviar-se da lei de Deus ou violar a lei de Deus. É aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou em ação. Isso é no original o que significa pecado. Mas eu nem vou me deter nisso aí. Nem vou me deter naquilo que você precisa deixar. Vamos para o segundo. O primeiro é o quê? Deixar. O segundo, correr. A palavra de Deus diz que Ele nos chama para corrermos a nossa carreira com o quê? Corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Primeiro nós precisamos entender que há uma carreira que está proposta para a tua vida e para a minha vida, que está estabelecida, mas por Deus, não é por homens. Então, se você acha que aquilo que você precisa cumprir nessa terra está relacionado a pessoas, eu quero te dizer que não está. Porque a carreira, quem propôs para a sua vida foi Deus. E só quem pode frustrar essa carreira que Ele propôs para a sua vida é você mesmo. Porque é claro que Ele não quer que você não corra a carreira que Ele mesmo propôs. Você entende isso? Então a palavra de Deus diz, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem propôs essa carreira para as nossas vidas? O nosso Deus. Luciano, eu não sei o que é que Deus tem para a minha vida. Eu não sei qual é a carreira que Deus tem para a minha vida. Nem precisa saber tudo, amado. Só vai fazer aquilo que vai chegando para você fazer. Só vai fluindo naquilo que o Espírito de Deus for te conduzindo a fluir. Vai correndo com perseverança. Então não é correr de qualquer jeito. É correr entendendo que há uma carreira proposta por Ele, mas há uma perseverança nessa corrida. Tem muitas pessoas que elas começam certo, mas na caminhada, por elas não perseverarem, elas desistem daquela carreira. E elas recuam, retrocedem. Mas o que Deus quer para as nossas vidas, amados, não é retrocesso, pelo contrário, é avanço. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Como é que Deus quer que você recue, se Ele diz que o justo é para brilhar, para avançar? Então nessa carreira que Deus propôs para as nossas vidas, Ele nos chama para corrermos ela e corrermos com perseverança. Então não basta começar certo, tem que continuar certo e terminar certo. Tem vários homens de Deus na palavra que a gente encontra que eles começaram certo, mas na caminhada eles recuaram, não terminaram da maneira correta. Daqui a pouco eu vou falar sobre um deles. Tiago capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança, ela tem uma ação completa. Então, precisamos deixar algumas coisas, alguns pesos, algumas coisas que têm embaraçado as nossas vidas. Mas também precisamos correr a carreira que nos está proposta, correndo com perseverança. E a perseverança tem uma ação completa, ou seja, não aconteceu ainda, não importa, estou correndo, mas ainda não aconteceu, não tem problema, continuo correndo. Mas Deus prometeu, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 10 anos, mas não aconteceu, mas não tem problema, estou correndo. Quando é que é para parar de correr? Quando aquilo que Deus propôs para a sua vida, nessa carreira, nessa corrida, vem a se manifestar. Aí você para de correr naquilo ali e vai correr em outra coisa. Porque as nossas vidas têm várias áreas envolvidas. Então a perseverança, mas tem que ter uma ação completa. Mas Lucerna, olha, eu comecei, mas as coisas do lugar de melhorar, pioraram. Mas nós não somos daquele que andamos por aquilo que nós vemos, que sentimos, ou porque tudo no natural está bem. Quem anda na fé, na palavra, não anda pelo natural, não anda pelo aquilo que está acontecendo, pelo contrário. A palavra de Deus diz que as coisas que nós estamos passando, essas coisas elas são temporais. Aquilo que nós estamos vendo, elas são temporais, mas aquilo que não estamos vendo é que é eterno. Mas muitas vezes, na primeira adversidade que chega, na primeira situação que chega, a gente ou para ou recua. Onde Deus manda a gente correr e perseverar. Aleluia. Lucerna, voltando, mas eu me decepcionei.
Lucerna, mas você não sabe o que eu passei. Lucerna, mas você não sabe as coisas que têm se levantado para mim. Eu nem sei, nem quero saber, mas eu quero te dizer que Deus sabe e ainda assim Ele manda você correr. Não pense, amados, que Deus vai dizer, bote o rostinho aqui, a carinha aqui. Bora, minha filha, bora, meu filho, vou chorar com você. Vai não, amados. Ele vai dizer, ei, bora, se levanta. Eu tenho uma carreira para você, vamos, vamos, vamos. Não espere, amados, que Deus vai ficar concordando com o seu mimimi, porque Ele não vai. Aleluia, não vai, amados. Eu sei que tem situações que a gente chora, que a gente liga para o irmão, para a irmã, não tem nada de errado nisso. Que às vezes o negócio está apertado mesmo. Mas não pense que Deus vai concordar. Deus, Ele concorda, amados, com fé. E fé não anda pelo que está passando, fé não anda pelo que está vendo, fé não anda pelos relatórios que têm chegado, fé anda no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, corra com perseverança. Então é isso que nós precisamos fazer. Aleluia. Tem uma ação completa. Perseverança deve ter uma ação completa. Mais importante que começar certo é terminar certo. Sabe, a palavra de Deus, ela mostra em 2 Crônicas, capítulo 26. Você só anota, você não precisa abrir lá, porque é do versículo 1 ao 19, não vou ler. Aleluia. Então você vai aprendendo hoje, nessa noite, a aplicar as ferramentas espirituais que vai mudar a tua vida e te tirar dessa condição de desânimo. Se você praticar essas ferramentas, esses princípios, é a palavra, mas não sou eu não, é a palavra que te assegura. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 19, não vou ler, mas eu vou só contar a história de Uzias. Uzias, ele começou a reinar, ele tinha 16 anos. Uzias, ele tinha aprovação popular no seu reinado. E ele ficou nesse posto até os seus 68 anos. Ou seja, ele reinou por 52 anos, quase a minha idade. Quase, ainda falta um pouquinho ainda para chegar lá, viu? Fortaleceu Uzias, ele fortaleceu o controle de Judá, ao erguer construções no importante golfo de Elote. Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Uzias, ele tinha um ótimo mentor espiritual. Sabe quem era o mentor espiritual de Uzias? Você sabe quem era? Zacarias, somente. Profeta Zacarias. Era o mentor espiritual, o conselheiro, aquela pessoa que o instruía nas questões espirituais. Uzias, ele buscou ao Senhor e por isso Deus o fez prosperar. Está lá em 2 Crônicas 19, versículo 5. Uzias, ele foi vitorioso nas guerras. Ele edificou cidades, guarnições e guarnições em territórios inimigos. Uzias, ele recebia tributos de estrangeiros e obteve muita fama. Uzias teve vários projetos de construção, teve muita abundância. Teve um grande exército. Olha o exército de Uzias, 307.500 homens, treinados, equipados, com armamento exclusivo, inventado pelos homens de Uzias. Ele tinha um exército super top, inteligente, que eles faziam a homens que eles eram exclusivos e eles inventavam todo o armamento exclusivo para aquele exército. Mas Uzias terminou seus dias leproso, morando sozinho, separado da família, dos amigos e excluído da casa do Senhor. Olha que tristeza, amados. Vai estudar depois sobre a vida de Uzias. Olha que tristeza. Começou certo. Passou 52 anos fazendo as coisas que era para ser feito. Aí se você for olhar o que fez Uzias cair, você pode estudar depois, foi o orgulho. Eu nem vou pregar sobre isso. Foi o orgulho que fez Uzias terminar seus dias leproso, morando sozinho, separado da família, dos amigos, excluído da casa do Senhor. É uma miséria, amados. O tal do orgulho é uma miséria.
É uma miséria. E todos nós, amados, estamos sujeitos a isso. Sabia? Mas Deus nos chama para termos um coração humilde. Humildade, amados, não é não errar. Humildade é, quando errar, reconhecer. Então, Uzias, ele começou certo, mas ele não terminou certo. Ou seja, havia uma carreira proposta para Uzias. E ele, por um tempo, ele correu com perseverança. Depois ele começou a se distrair com algumas coisas. E ele veio a terminar de forma triste. Para correr a carreira que lhe está proposta, algumas coisas você vai precisar soltar. Eu anotei aqui. Então, talvez, porque tem coisas, amados, que ela não surge do nada. Provavelmente, o orgulho estava sempre batendo na porta de Uzias. E teve um dia que ele segurou aquilo ali. Provavelmente. Ele segurou o orgulho. Segurou aquilo ali. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui que nós precisamos deixar algumas coisas e precisamos correr com perseverança. Mas não tem como correr segurando coisas. Até numa corrida normal, o corredor, ele escolhe o tênis mais leve, a roupa mais leve para correr. Não é assim? Tem algum corredor aqui? É. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo o Zé de umas criaturas aqui, não. Coisa engraçada, eu só escutando ué, de quem nem corre. Mas sabe, né? Entende, assiste, né, os programas esportivos, as Olimpíadas. Mas quem corre, amados, escolhe o tênis mais leve, a roupa mais leve. Ele não corre carregando nada, não, que seja pesado, não. Então a gente pode pensar em algumas coisas que talvez venhamos a precisar soltar. Talvez você precise soltar o passado. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gosto muito de ler os versículos e observar os verbos. Depois você estuda Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que você vai encontrar o verbo fazer, o verbo esquecer, o verbo avançar, o verbo prosseguir, o verbo ganhar. Mas Paulo disse, olha, uma coisa eu faço. Eu esqueço para avançar, para prosseguir e para ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas o primeiro passo é fazer. O segundo é agir naquilo que precisa ser feito. Uma coisa eu faço. O que é que eu faço? Paulo disse. Eu esqueço. E quando eu esqueço, eu avanço. E quando eu avanço, eu estou prosseguindo. E quando eu estou prosseguindo, eu vou ganhar o prêmio da vocação que está em Cristo Jesus. Correndo. Eu preciso deixar e eu preciso correr. Para correr eu preciso soltar algumas coisas. Talvez o passado. Aquilo que pessoas fizeram com você. Ou que você mesmo fez. E aquilo vez por outra vem trazendo jugo para a tua vida. Solta essas coisas. Em Cristo. Já não há mais nenhuma condenação. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Começa a andar na novidade de vida que está proposta para a sua vida. Talvez você precise soltar alguns medos, algumas decepções, algumas frustrações, algumas obras da carne. Eu não sei. Eu só sei que Deus te chama para correr. Correr com perseverança. E correr sem peso. E correr sem embaraço. Então aquele que precisa ser deixado, aquele que precisa ser solto, faz isso. Eu estava lendo, um dia eu li algo que Fernanda Brum, ela escreveu, ela disse o seguinte: não permita que as feridas que te fizeram transformem você em alguém que você não é.
Não permita que as feridas que te fizeram transformem você em alguém que você não é. Então existem coisas que pessoas fizeram com você. Existem coisas que você mesmo fez. Mas não deixa que essas coisas te transformem na pessoa que você não é. Amém? Vamos para o terceiro princípio. E eu já estou quase encerrando. Olhar. Para o que ou quem você tem olhado? A instrução do Senhor para não ficarmos nesse lugar de desânimo é olharmos para quem? Todas as vezes, amados, que nós tiramos os nossos olhos. Beto ministrou domingo passado, se você não ouviu, ele ministrou sobre estar focado. Eu até te aconselho você a ouvir. Todas as vezes que você tira os olhos do autor e consumador da tua fé, da nossa fé, você está correndo um sério risco de afundar. Foi assim que aconteceu com Pedro. Jesus disse, ele ficou focado em Jesus e naquilo que Jesus já estava falando. Na hora que ele tirou os seus olhos, tirou sua atenção de Jesus, ele começou a afundar. Então vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E o quarto e último verbo, eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Então o que é que você tem que aplicar todos os dias na sua vida? Diga assim comigo, o decoque. Quando você estiver com uma pessoa e perceber ela desanimada, você diz, minha filha, aplica o decoque na sua vida. Vai gerar nela curiosidade, vai ser uma oportunidade para você ministrar a palavra para ela. E ela vai dizer, o que bexiga é decoque? Né? Bexiga não é palavrão não, isso é termo da Paraíba. Então não se escandalize não. O que bexiga é decoque, Lucerno? Me diga o que é decoque. Ah, menina, deixa eu te dizer o que é decoque. É um penteado, é um remédio. Você tomar decoque que o desânimo vai embora. Tá desanimado? Mulher, toma decoque. Né? Toma decoque. É um remédio novo que foi lançado, não, deixa eu te dizer o que é decoque. Abra aí a Bíblia, olha Hebreu, aí pega o celular, abre o celular. Olha o que é que diz, em Hebreus capítulo 12. Decoque, olha, deixa eu te dizer, decoque é você deixar algumas coisas. Decoque é o decoque, o D, mulher, o D é de deixar. O C é de correr, o O é de olhar e o outro C é de considerar, pronto. Tu deixa algumas coisas, corre a carreira que está proposta para a tua vida. Olha para Jesus e considera Ele. Pronto, o desânimo vai embora. Aleluia. Um remédio que não tem efeito colateral. Eu lembro que, eu acho que Beto vai lembrar também. Quando a gente estudava, né? Quem sabe a gente fez engenharia civil e a gente estudou. Uma das disciplinas que a gente estudava, não só na escola, mas depois a gente precisou estudar na universidade, foi química, física, matemática, né? E ainda existe também, a tabela periódica. Quem aqui sabe a tabela periódica? Quem levantou a mão, eu vou chamar, viu? Levantou a mão, eu vou chamar. Vou perguntar novamente, quem aqui sabe a tabela periódica? Não levantou mais ninguém, só Célia. Eu lembro, eu digo, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, porque ele nos traz instruções para a gente nunca mais esquecer. Porque na hora que eu colocar isso na minha cabeça, rapaz, eu preciso aplicar o decoque na minha vida. Eu preciso aplicar o decoque. Eu digo, D é de deixar, C é de correr. O O é de olhar e o C é de considerar. E você, rapaz, eu tenho que aplicar o decoque na minha vida porque eu não quero andar em desânimo. Eu não quero estar nesse lugar. Você percebe que fica fácil, pelo menos comigo, fica mais fácil de meditar. Então eu gosto de fazer umas casadinhas de letra, né, para decorar mesmo, mas não decorar de ficar com aquilo como informação. Mas de ter conhecimento sobre aquilo ali, ficar meditando sobre aquilo ali. Aí eu lembro que na tabela periódica existiam umas frases para a gente saber o que tinha na coluna 1A, na coluna 2A, né? Será que a mídia conseguia colocar aí a tabela periódica? Pesquisa no Google e joga aí. Se não, não tem nada não. Eu
peguei aqui. E o que é que tem a ver a tabela periódica com o decoque? É porque quando a gente faz algumas ligações de algumas letras e forma frases daquelas letras, a gente consegue fixar melhor um conteúdo. São estratégias de aprendizagem mesmo. No meu caso, isso sempre funcionou muito bem. Aí tem a tabela periódica, se não tiver, não tem nada não. Não vou dar aula de química, Deus me livre e guarde. Desse Egito o Senhor já me tirou. Eu agora sou quase psicóloga. Olha, tudo a ver, né? Química com psicologia. Aí na coluna A, eu vou falando aqui para ganhar tempo. Na coluna A, quem sabe o primeiro elemento da tabela periódica? Quem sabe? Bora, gente. Bora, Beto. Olha, como é, Beto? E o segundo? Depois de hidrogênio. Na coluna A ainda, Beto. Bora, Beto. Sabe. Hoje li. E aí? A coluna A, amados. A coluna A é assim, ó. Ó. A coluna A diz assim. E aí? Pronto. Vou botar o óculos. Presta atenção. Vocês vão ter, olha. Igreja, amados, é cultura. Igreja é química, igreja é física, igreja é tudo. Amém? Aí, olha, a coluna A tem ali, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Qual é esse outro? Tô dando para ver não, bora. Aí, dá um salve, pronto, aí. Tá vendo? César, e não tá dando para ler não. Não foi o que eu disse? Eu disse César porque o nome do sobrenome de Beto é Roberto César, minha gente. Vocês não sabem não. Olha, vamos lá. Aí, eu quero aprender a tabela periódica, a coluna A. Hoje li na casa de Rubens coisas da França. Pronto. Quais são os elementos da coluna A da tabela periódica? Hoje li na casa de Rubens coisas da França. Aí vamos para a coluna 3A, lá aquela azulzinha ali. E aí, Dalmo? A 3A é o quê? Vamos para a coluna 6A, a verdinha, a penúltima. A 6A, ali, ó. Oxigênio, não tem ali, ó? O, S, S, E, T, E, P, O, não tem? E aí, Beto, é o quê? Minha gente, tu estás assim, tu não tem a mente de Cristo. Os 7 poloneses, minha gente. Vocês não estão vendo isso, não? O, S, S, E, T, E, P, O. Os 7 poloneses. Aí, essa última, a penúltima, a azulzinha ali, ó, que tem o flu, cloro. Estão vendo? Fui claro, breve e atencioso. Meu amigo, não tinha como eu errar nas provas da tabela periódica. Eu decorava as frases tudinho a um A. Hoje li na casa de Robson coisas da França. A coluna 2A, bebi magnésio. E aí ia. Pronto, os 7 poloneses. O que é que eu quero dizer com isso, com a tabela periódica? Volta para o decoque. Decoque. Aí vamos lá, o que é o decoque? Deixar, correr, olhar, considerar. Está faltando um, minha gente. Deixar, correr, olhar, considerar. Amém? Vocês saíram aprendendo um pouco da palavra e aprendendo um pouco de química. E olha como a nossa memória é. Coisas que nós estudamos, né, Dalmo? Há quantos anos atrás? Quando a gente olha a tabela periódica, vemos lá as letras e nós lembramos do que é. Assim vai acontecer com você. Todas as vezes que você percebeu o desânimo chegando na sua vida, você diga: eita, me lembrei agora. De que, menina, tu lembrou? Me lembrei do negócio que eu tenho que tomar. Me lembrei do negócio que eu tenho que fazer. E é o quê? O que é que tu precisa fazer? O decoque, Lucerna. Eu vou agora colocar o decoque em ação.
Eu vou agora colocar o decoque em ativação na minha vida. E o que é decoque? Eu vou deixar algumas coisas. Eu vou correr a carreira que me está proposta. Eu vou olhar atentamente para o autor e consumador da minha fé e eu vou considerar ele. E essa palavra me garante que quando eu pratico o decoque, desânimo não vai prevalecer na minha vida. Cansaço não vai prevalecer na minha vida. Amém? Você recebeu alguma coisa da parte do Senhor? Quem aqui vai aplicar o decoque na sua vida? Ferramentas poderosas para andarmos naquilo que Deus nos chamou para andarmos. Animados. Animados. Amém? Não serve nesse negócio de estar pregando, que a vida com Deus sempre é uma vida animada, uma vida... Não é bem assim não, porque nós passamos por tribulações, e é verdade, amados, passamos. Mas eu vou encerrar te falando que eu comecei a ministração. Eu estou falando, amados, num estado, no ficar. Eu não estou dizendo que o desânimo não chega. Eu não estou dizendo que a angústia não chega. Eu estou dizendo que esse lugar, a palavra de Deus nos mostra que não é nosso. Esse lugar de desânimo e de cansaço não é nosso. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. E eu pensei da gente louvar com uma música assim, bem animada. Vocês sabem, geralmente quando eu estou ministrando, eu gosto de uma música assim, né? De adorar, uma música calma. Mas o Espírito Santo hoje, tratando comigo, disse, não. Você não vai terminar o culto, né? Levanta as mãos e vamos... Não, você vai terminar o culto botando o povo para pular, para dançar, para entender o verdadeiro lugar que ele precisa estar. Que é no lugar de animado. Amém? Cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de vida, cheio de alegria. Então, eu não sei aí, não combinei aí, eu sempre boto eles no estreito, eles já sabem. Então, correndo, o alvo, sei lá, um negócio assim, bora lá.